Juízes, capítulo 13, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos e agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. Como é bom, Senhor, revermos irmãos queridos e cultuarmos ao Senhor juntos. Abençoa-nos nessa manhã, Deus, fala aos corações, que o Teu Espírito Santo ministre aos corações, falando poderosamente uma palavra de consolo, de edificação, de exortação nessa manhã. E que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Gostaria de fazer um breve exercício com os irmãos aqui, a reflexão. Pensando um pouco para trás, o que você estava fazendo há 4 dias atrás? Se quiser, para te ajudar, eu já fiz essa conta, quarta-feira, a esse horário, 10h20 da manhã. Eu estava na catedral junto com o diácono Valquir, participando de uma oficina de pregação expositiva que foi muito abençoadora. Vamos lá, 4º dia inteiro, 5º dia inteiro e 6º até a hora do almoço, para me aprimorar e poder melhorar aquilo que eu estou fazendo agora essa manhã, pregar a palavra de Deus, estudar, aprender com outros irmãos. Foi um tempo muito proveitoso, né, diácono Valquir? Que tivemos juntos ali, aprendendo com outros irmãos sobre pregação. Precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos nos aprimorar naquilo que Deus nos confia. Então, há 4 dias atrás eu estava lá. E você, onde estava? Há 4 dias atrás? E há 4 meses? Onde você estava? O que você estava fazendo? Para te ajudar também, mês de março, no dia 7 de março de 2024. Você talvez demore um pouquinho mais para lembrar, um pouco mais difícil. Quem trabalha em escola, né, Priscilene, vai estar pensando, estava no início, eu ainda tinha um pouco de tranquilidade, início do ano, já não tinha não, né? Ou se você tem filhos em idade escolar, talvez iniciando a escola, talvez você estivesse de férias, estava viajando, passeando, olha, não é meu caso, mas talvez o seu, em março. Eu em março estava com uma vida bem intensa. E 4 anos atrás, no ano de 2020, o que aconteceu no ano de 2020? Estava prisioneira, né? A gente, eu e os diáconos aqui, estávamos como loucos, né? Diácono Zé Paulo, Valquir, pensando, vai ter culto, não vai ter culto. Eu lembro que uma época a gente deixou, por causa da pandemia, os bancos, metade dos bancos lá no saguão, metade aqui dentro para ficar espaçado. Depois botamos o banco aqui dentro e botamos uma correntinha para as pessoas não se sentarem próximas, e todo mundo de máscara, porque, salvo engano, as igrejas voltaram a se reunir em junho. Então, no mês de julho, estava uma coisa assim, ninguém sabendo exatamente o que estava acontecendo, no auge da pandemia da Covid-19. Agora, o que você estava fazendo há 40 anos atrás? Alguns vão falar, não estava fazendo nada que eu não existia. Não é meu caso, eu já existia. Nem do irmão Tião, né? O irmão Tião era jovem. Mas 40 anos atrás, no ano de 1984, não é o livro do George Orwell, embora os nossos dias não sejam muito diferentes do que esse autor descreve nesse livro distópico. Esse é outro assunto. 1984, 40 anos atrás. Eu tinha 5 para 6 anos. Eu era mais novo do que o meu filho mais velho, do que o Daniel. Não podia imaginar que nesses 40 anos, né, tantas águas passariam debaixo da ponte. Quantas coisas aconteceram na minha vida, quantas coisas aconteceram na sua vida em 40 anos.
talvez você se pergunte, por que o pastor está falando isso? Por que esse exercício mental agora de remeter lá à década de 1980, ao ano de 1984, 40 anos atrás? Porque se você atentou aqui no versículo 1 de Juízes 13, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante... É muito tempo. Você há de convir que 40 anos é muito tempo. Quem, como eu era criança, construiu talvez a sua vida ao longo daqueles 40 anos? Alguns aqui não eram nem nascidos. Outros já eram adultos e tinham crianças pequenas que hoje já te deram netos. Né? Vou te ler, Luciano. Quantas águas passaram debaixo da ponte ao longo de 40 anos? Irmãos, o que significa um povo ficar debaixo da opressão de outro povo por 40 anos? A Bíblia diz em Provérbios que a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma opressão como nós vimos na semana passada, eu preguei à noite, se você puder, eu recomendo que você nos acompanhe na leitura, faça a leitura do livro de Juízes, que é um livro difícil, um livro dramático, mas muito edificante. Eu preguei à noite, fiz um pequeno resumo do livro de Juízes e falei sobre o capítulo 10. E o livro de Juízes apresenta uma série de ciclos em que está tudo em paz, aí o povo se desvia, adora outros deuses, Deus nos traz juízo enviando povos que oprimiam por um período, aí o povo começa a clamar a Deus, eles enviam um libertador, que é o juiz não era necessariamente alguém que somente julgava causas e liderava o povo, mas era um libertador que Deus levantava. E vimos na semana passada, no capítulo 10, que Deus encerra a paciência, ele fala, ó, vocês já fizeram isso várias vezes por esse ciclo de pecado, clamor, intervenção do Senhor por um libertador e paz, acontece várias vezes no livro de Juízes. E lá no capítulo 10, Deus fala, ó, busquem os deuses que vocês estão adorando para ver se eles livram vocês na hora da aflição. Eu não vou mais livrar vocês. Mas a Bíblia fala que o povo abandonou os seus ídolos, o povo se converteu dos seus maus pecados e Deus não pôde reter a sua compaixão e mais uma vez livrou o seu povo. E eles ficaram em paz por muitos anos e ficaram oprimidos por povos que os oprimiram por 10, 8, 18 anos. Mas aqui eram 40 anos, irmãos. 40 anos é muito tempo. Possivelmente, depois de tanto tempo debaixo da opressão filisteia, os judeus já nem tinham esperança de ter a sua sorte mudada. O relato que nós vemos aqui é do nascimento de Sansão. Os capítulos 13 a 16 cobrem a história desse juiz controverso do povo de Israel, Sansão, da tribo de Dan, e aqui fala do seu nascimento. E uma coisa chama a nossa atenção, não fala que o povo clamou. Não sabemos se eles clamaram e o autor bíblico não registrou, ou se realmente eles não clamaram. Talvez uma possibilidade é que eles estivessem tão acostumados com a opressão, afinal eram 40 anos, não sabemos ao certo, já eram 40 anos, ou já inclui a vida de Sansão, mas certamente muito tempo debaixo do jugo filisteu, e talvez eles tenham se acostumado. E aqui eu aprendo, irmãos, que muitas vezes isso acontece na vida da gente. Certas situações que prorrogam, se estendem por muito tempo, a gente tende a não ter mais esperança que pode mudar, mas Deus pode mudar. E o que vemos aqui é que, independente se houve um clamor para que Deus os libertasse ou não, Deus veio. O nosso Deus é um Deus que intervém quando clamamos, mas por vezes Deus intervém quando não clamamos. Isso dá um nó na cabeça da gente, que às vezes a gente pensa que Deus é igual esses totens de lanchonete que tem agora. Você vai em lanchonete, você tem um totem, aí você lá aperta um botão, eu quero um sanduíche, eu quero um refrigerante, espero que você, como eu, não tome refrigerante, mas se você toma, eu quero um refrigerante, eu quero isso, aquilo, e você recebe o que você quer. Às vezes a gente se relaciona com Deus achando que é da mesma medida. Eu tenho que chegar para Deus e falar tudo o que eu quero na medida, e Deus vai me dar exatamente o meu pacotinho. Mas Deus é muito além da gente. E às vezes a gente não sabe que precisa de alguma coisa, a gente sequer clama, e ainda assim Ele intervém em favor do seu povo. Porque Deus é maravilhoso. E talvez isso tenha acontecido aqui, porque a Bíblia, no capítulo 13, não registra um clamor do povo a Deus. Talvez pelo hábito, 40 anos, talvez 2 gerações ali já nascendo debaixo do jugo filisteu. Então, a vida é assim mesmo. Deixa o barco, deixa a vida levar, como diz um cântico aí que existe. Mas Deus intervém. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que nesse ciclo de pecado, idolatria, opressão de um povo inimigo, clamor e libertação, vemos aqui um exemplo que talvez o povo não tenha clamado, mas ainda assim Deus entrou com providência. Versículo 2 diz, havia um homem de Zorã, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos.
Observe que o versículo 3 não fala que é um anjo, mas o anjo do Senhor, com letra, botaram um A maiúsculo aí na minha versão, pelo menos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Mesmo sem aparentemente ter havido um clamor, Deus enviou o anjo. E possivelmente nós temos aqui o que na teologia se chama de teofania, uma aparição do próprio Deus, ou uma cristofania, Cristo aparecendo. Pois vamos ver que está contornos aqui que nos mostram que esse anjo não era um anjo poderoso, mas um anjo comum. Era alguém que estava acima. E no versículo 6 diz: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus. Ela a princípio achou que era um homem de Deus, veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Foi isso que o anjo disse à mulher de Manoá? Foi isso que o anjo falou para ela? Exatamente? Se é uma dica, está no versículo 5 que o anjo falou para ela. Versículos 4 e 5. Se você observar bem, você vai ver que faltou um detalhe no relato da mulher para o seu marido. A Tati já pegou aqui. Qual o detalhe que faltou no relato da mulher de Manoá, daquilo que o anjo tinha dito a ela? Momento de escola dominical. Seria eu, passará a navalha, aí está tudo. Mas que ele ia livrar o povo do poder dos filisteus. Ela nem fala isso para o marido. O reverendo Emílio Garófalo, pastor presbiteriano, no seu livro Sansão, A Vitória de Deus por Heróis Improváveis, alguma coisa assim, ele fala que possivelmente entender que eles estariam livres do jugo dos filisteus era algo tão improvável que ela nem guardou muito essa parte. Ela só guardou que ela era estéril, teria um filho e que o anjo falou isso para ela, mas nem replicou para o marido, que talvez já nem passasse pela cabeça deles que eles podiam, depois de tanto tempo debaixo do jugo filisteu, serem libertos. Mas o que Manoá falou, e aqui eu queria chamar a atenção nesse primeiro ponto, eu quero trazer 3 aspectos aqui da vida de Sansão nessa manhã. Primeiro, a oração de Manoá, depois o nascimento de Sansão e depois Sansão como um libertador improvável. Então, a oração de Manoá. O que Manoá fez, o marido, ao ouvir aquilo que a sua mulher falou? Versículo 8. Então, Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha o quê? Outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ele lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Preste atenção. Nazireu, se você quiser depois confirmar, está lá em Números capítulo 6, a descrição de como deveria viver o nazireu, que era alguém que se dedicava ao Senhor de uma forma especial. Ele não deveria cortar o seu cabelo, não deveria beber vinho nem bebida forte e não deveria tocar em cadáveres. Só que aqui o anjo fala que Sansão seria nazireu desde o ventre da sua mãe até o dia de sua morte, totalmente consagrado a Deus. E o que faz Manoá, seu pai? Ele ora pedindo que o anjo volte e explique como eles deveriam fazer. E olha como é a fé de Manoá. O anjo apareceu à mulher dele, falou aquilo para ela, e Manoá era um homem que tinha tanta fé no que havia acontecido, que ele não questiona: como vai ser isso? Minha mulher é estéril, como vai ser isso? Nós não temos filhos. Mas ele simplesmente chama o anjo e pede que o explique como ele deveria criar seu filho. Olha que bênção. Num contexto de opressão, num contexto de idolatria, num contexto de jugo dos filisteus, aquele homem tinha uma fé notável. Ele não duvidou, ele não questionou. Embora o anjo tenha aparecido somente para a mulher dele 2 vezes, que também era uma mulher de uma fé notável,
ele vira para o anjo e pergunta: o que eu faço agora? Eu sei que o que você falou vai se cumprir. Eu sei que Deus nos dará um menino, mas como eu devo ensiná-lo? E aqui eu aprendo, irmãos, que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo diante de opressões terríveis, Deus preserva um remanescente fiel. Manoá e sua mulher eram um exemplo de piedosos judeus que criam em Deus, criam na palavra de Deus, confiavam naquilo que Deus havia estabelecido e pediam a ajuda de Deus para honrar os seus propósitos. Como nós, como pais, precisamos aprender com esses pais. Como nós precisamos orar pedindo: Senhor, envia o anjo para me dizer como eu ensino meu filho a viver nos teus caminhos. Senhor, me envia o anjo para que fale. Não necessariamente vai aparecer um anjo para você, mas certamente o Espírito Santo vai te dar instrução para saber como devemos ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas precisamos, hoje em dia, infelizmente, na igreja, há poucos manuais, há poucos pais que estão dedicados, interessados, preocupados em fazer com que, ao cumprirem as palavras que o anjo falou, aprendamos a ensinar nossos filhos nos caminhos de Deus. Aqui aprendemos que mesmo naquela situação, e talvez você pense assim: mas minha situação é difícil, você não sabe como é a minha vida, como eu passo dificuldade. Mas Manoá estava num contexto de opressão filisteia, e ainda assim, ele creu na palavra do anjo e pediu que o anjo o ensinasse como instruir seu filho. Versículo 13. O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte. Nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O nome no Antigo Testamento tinha um peso, tinha um significado. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é? Onde na Bíblia a gente vê alguém que tem um nome maravilhoso? Seu nome é? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a quem Isaías nessa profecia está se referindo? Então eu creio que aqui é uma aparição do próprio Deus, irmãos. O próprio Deus, vendo um casal piedoso, no meio de um contexto de opressão, vai ao encontro deles. Deus faz isso, irmãos. Deus continua fazendo isso. Busca o Senhor, honra o Senhor, clame ao Senhor pela tua casa. E mesmo que você não entenda nem saiba como pode acontecer, Deus visita, irmãos. Eu não vou ler por causa do tempo, mas eu sugiro que você leia depois um dos textos mais caros para mim, que está em Marcos capítulo 6, quando Jesus manda que seus discípulos atravessem o mar e ele vai subir ao monte para orar, e na alta madrugada vem uma tempestade sobre o barco, e a Bíblia diz que Jesus vai andando sobre o mar e vai passar diante deles. Marcos 6, 48. Jesus vê lá do alto do monte que seus discípulos estão em dificuldade no barquinho, na tempestade, e ele toma a iniciativa, ele vai de encontro aos seus e vai socorrê-los e cessar aquela tempestade. Assim que o nosso Deus faz conosco, irmãos. O nosso Deus, ele tem iniciativa. Nosso Deus não é um gênio da lâmpada que você tem que esfregar e esperar os 3 pedidos, senão ele não te atende. Ele age, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus pessoal, ele é Pai. E assim como nós que somos pais, nos adiantamos as necessidades dos nossos filhos, o nosso Deus assim também faz com aqueles que têm uma aliança com ele. Então o anjo foi ao encontro desse casal piedoso, Manoá e sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? O versículo 19 nos revela: então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem nisso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Aí eles entenderam que não era uma simples pessoa, que não era um simples homem, um profeta de Deus que estava falando com eles, mas era alguém diferente. Nós cremos que ele era o próprio Deus. Deus fala com o seu povo. Deus fala com aqueles que o temem. Deus fala com aqueles, às vezes nas madrugadas. Eu creio, tem gente que fala, né, de madrugada é fila menor. Não existe, é brincadeira, porque não existe fila para Deus. Deus nos atende a qualquer hora. Mas eu acho bom orar de madrugada, que você não está preocupado com o horário, tem um silêncio maior. E Deus tem me acordado mais esses dias nas madrugadas e tem sido maravilhoso, irmãos.
Então, ore ao Senhor, porque Ele vai ao encontro, Ele visita o seu povo, aqueles que o temem. Ele é maravilhoso. Só que o que aconteceu, irmãos? Após essa oração de Manoá, o segundo ponto, primeira oração de Manoá, o segundo, o nascimento de Sansão e depois um libertador improvável. Versículo 21. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Manoá era piedoso, mas era um pouco medroso. E agora? Às vezes nós homens tememos, né, diante das dificuldades, das coisas que se abatem sobre nós. Mas louvado seja Deus que Manoá tinha uma mulher sábia e temente a Deus, que teve uma conclusão muito simples, que está aqui no versículo 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manadé, entre Zorá e Estaol. Maridos, ouçam a sua esposa. Nem sempre a esposa está certa, vamos puxar o lado para a brasinha, para o lado do marido também. Mas já pensou, o pensamento de Manoá foi meio... ele que foi tão sábio em orar a Deus, pedindo que o anjo voltasse, e o anjo voltou, e ele pediu para o anjo ensinar como é que ele deveria instruir Sansão. Ele teve tanta sabedoria, teve uma fé tão firme em ter certeza que tudo aquilo aconteceria. Agora ele balançou. Vimos a Deus, já era. Vamos morrer. O pensamento dele não estava errado, mas precisou a esposa dele com um pensamento muito simples, falar: Manoá, fosse para a gente morrer, Deus ia falar isso tudo para a gente? Agora que Deus falou isso tudo, que vai nascer o neném, a gente vai morrer, Manoá? Acorda, mano. Então, maridos, de vez em quando, ou muitas vezes, ou quase sempre, a sua esposa vai falar alguma coisa que vai pegar o seu pensamento e vai dar uma organizada assim, e falar: pô, é verdade. E você vai ter que usar as 3 palavras que eu sempre digo que salvam todo o casamento, que mantém toda a relação. Né? São 3 palavrinhas só. Quais são? Você tem razão. Tudo bem, eu te amo é importante também, mas você tem razão, muitas vezes vai salvar o seu casamento mais do que o eu te amo. Mas você vai ter que chegar para a sua esposa: você tem razão, você falou algo certo. A esposa pode falar isso para o marido também. Não dói não, de vez em quando. Reconhece que seu marido foi sábio, isso é muito bom. Elogios no relacionamento a 2 são muito importantes. Mas a esposa de Manoá botou ele no lugar: Manoá, calma, Deus nos chamou para isso tudo. E aí nasce Sansão. O que vai vir depois disso, irmãos? Que história linda. O povo estava oprimido, talvez por 40 anos já, como diz aqui o relato. Como eu disse, não está muito claro se Sansão fazia parte desses 40 anos ou não, mas certamente por muito tempo, debaixo do jugo filisteu. Tudo indica que eles já estavam virando amigos dos filisteus. Sansão, a gente vai ver que ele se enamora por uma mulher filisteia. Então, aquele povo que era inimigo, que era idólatra, que era para eles não terem nada com ele, já estavam virando amigos, porque 40 anos é muito tempo, irmãos. Já estavam se relacionando. Deus visita de forma extraordinária aquela mulher. Lembra muito o anjo que apareceu a Maria e disse que ela, não estéril, mas virgem, daria luz a um filho, que é o maravilhoso que veio no seu ventre. E Deus fala isso, Manoá pede ajuda, o anjo vem, ensina a eles como deveriam criar seu filho nazireu. Sansão nasce. Olha que história maravilhosa. Aí você talvez pense assim: agora é de vento em popa, né? Agora vai ser só coisa maravilhosa. Sansão vai ser um homem perfeito, vai ser um homem piedoso, vai ser um homem que vai fazer tudo certo, e aí a história vai ser maravilhosa, os filisteus vão ser arrasados, e Israel vai ganhar todas as suas batalhas. Mas olha como começa o capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Esse não é o libertador? Não foi esse que Deus falou? O anjo do Senhor, possivelmente Cristo, em forma humana, aparecendo para a mulher, e depois, que a gente não vê o nome dela aqui, e para Manoá. Não é esse que ele falou que era o libertador, que ia suprimir o jugo e começar a derrotar o poder dos filisteus sobre Israel? E a primeira coisa que fala dele na vida adulta, ele quer se relacionar com uma mulher filisteia. Fala assim: ué, como assim? Ele não vai destruir, como é que se relaciona? E continua o relato, versículo 3. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos?
Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Que carinha complicado. Seus pais ainda identificaram, porque a lei falava que alguém do povo de Deus não deveria casar com alguém que não fosse adorador de Yahvé, adorador do Senhor. Vemos até pessoas de outros povos, como no livro de Ruth, que vamos ler na sequência. É um livro maravilhoso, curtinho, mostra uma história fantástica de uma mulher moabita que se converte ao Senhor e se torna uma ali das logo antecessoras da, se não me engano, bisavó do grande rei Davi, e entra na linhagem do próprio Jesus Cristo, o Messias. Então o problema não é que ela era filisteia necessariamente. O problema é que ela adorava outros deuses, era idólatra. E o Sansão, esse que o anjo anunciou, esse que o anjo falou que ia libertar, se namora justamente por uma filisteia, irmão. E os seus pais entendem que isso não era bom. Mas olha o que diz o verso 4, para dar um nó mais apertado na nossa cabeça. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do... Eita! Pois eles procuravam ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Agora, o nó, aquele nó de... O pessoal da Marinha, né? Cadê o Tião? Aquele nó, tem um nó que o pessoal da Marinha dá. Agora deu um nó daquele ali, na cabeça da gente. Como assim? Sansão vai ser usado por Deus para libertar os filisteus, e agora ele se namora por uma filisteia e fala que isso vem da paz do Senhor? Eu creio, irmãos, seguindo na linha, né, como já citei, do reverendo Emílio Garófalo, no seu comentário sobre esse episódio, que Deus aqui não está aprovando a atitude de Sansão em se aliançar com uma mulher que adora outros deuses, mas Deus está usando as circunstâncias daquele homem pecador para cumprir os seus propósitos. Porque se você continuar a leitura, eu espero que você faça isso, pois essa é a leitura do dia de hoje. Se você continuar a leitura, você vai ver que Sansão prepara um casamento com aquela mulher que é um desastre. Dá tudo errado. Lembra que ele é nazireu, não podia tocar em cadáver. Alguns dizem que era cadáveres humanos, mas eu creio que é possível que seja qualquer espécie de cadáver. Ele mata um leão com as mãos e depois ele volta e vê um mel em cima do leão, ele mete a mão no mel e come, se deliciando, não quer nem saber que está no cadáver. Sansão não tinha nenhuma consideração pelos votos que ele tinha de nazireu diante de Deus. Ele mete a mão no cadáver, ele faz tudo errado, ele se envolve com mulheres de outros povos. Mais à frente você vai ver que ele se envolve com uma prostituta lá em Gaza, na terra dos filisteus. Sansão fez tudo errado. Mas Deus, por vezes, usa mesmo esses caminhos tortuosos do homem para escrever os seus caminhos certos. E é isso que eu creio que nos faz entender o versículo 4, que Sansão se interessou pela mulher que não deveria, mas ainda assim Deus usou a sua vida para atuar na libertação dos filisteus. Sansão propõe um enigma, você vai ver no capítulo 14, aqui no versículo 14 do capítulo 14, Sansão disse: do que come saiu comida e do forte saiu doçura, porque ele viu o leão morto, tinha um mel, que se diz tipo uma colmeia, né? Ele foi lá e pegou o mel. E como é que você vai descobrir isso? E ele propõe para se dar bem em cima dos filisteus. Só que olha o que acontece no casamento de Sansão, e aqui eu começo a aprender que, embora Deus possa usar até os nossos erros para a sua glória, as nossas decisões erradas nos trazem muito sofrimento. Olha o que aconteceu aqui. Ele fez essa proposta, trouxe esse enigma, e aqui no versículo 15 diz assim: no quarto dia do casamento, que durava 7 dias, ainda bem que mudou, né? Os pais que ficam alegres, imagina você ter que bancar uma festa de 7 dias, ficaria muito caro, né? Então ainda bem que hoje fazemos tudo num dia só. Versículo 15. No quarto dia disseram à mulher de Sansão, os filisteus: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Olha como os filisteus eram gente boa, né? Fala para a mulher: convença eles, senão a gente vai tacar fogo em você. E se você ler mais à frente, eles depois fizeram isso. Incendiaram a mulher e o seu pai. Só que isso está no versículo 15. Vocês nos convidaram para poder se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar, e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele quanto tempo? 7 dias. Meu irmão. Tem marido rindo aí já. Imagina você escutar a sua mulher chorando e reclamando durante 7 dias. Não há varão que resista. Dá? Os homens estão tudo assim, rindo ou balançando a cabeça. 7 dias, varão.
7 dias lá. Não, você está me enganando, você está me perturbando. E a mulher, o que é que ele foi arrumar essa filisteia? O dia do casamento de bodas, ele só ouve a mulher chorando e reclamando. Me conta o segredo, você tem que me contar. E o que aconteceu? É difícil imaginar? Contou o segredo para ela. E aí o que ela fez? Ela contou para os filisteus. E os filisteus revelaram a Sansão. E Sansão ficou tão chateado. E olha o que ele faz no versículo 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, que era uma cidade filisteia. Matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e os deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Ao invés de ficar no casamento, ele foi para a casa do pai dele. Olha que Sansão era meio inconsequente. E o que aconteceu? Para fechar com chave de ouro esse capítulo tão bonito, versículo 20, quanto a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Deu tudo errado para Sansão, irmão. Deu tudo errado para Sansão. E aqui fica um alerta para nós, especialmente para os mais jovens, ouçam os seus pais. Quando você vir aquela linda mulher filisteia, e o seu pai ou sua mãe falam, não se case, não se namore com ela, que isso vai dar problema. Quando você, menina jovem, ver aquele menino que todas as meninas da escola acham ele o máximo, acham ele lindo e maravilhoso, ver aquele filisteu, de repente igual Golias, de 3 metros de altura, faz como diz aquele belo louvor clássico, chuta que é laço, foge, corre. Ouça os seus pais. A quantas besteiras deixaríamos de fazer, irmãos, se dessemos ouvidos aos nossos pais. Certo é que Deus usou mesmo isso para fazer com que Sansão cumprisse seu propósito. Porque com tudo isso, Sansão começou a ter uma inimizade com os filisteus. Porque ele matou 30 filisteus só para roubar roupa. Olha como ele era um cara tranquilão, né? Calmo. Imagina se você toma uma fechada do Sansão no trânsito e ele vem tirar satisfações com você ou você dá uma fechada nele. A propósito, se você dirige, não discuta no trânsito. Isso pode ter consequências ruins. Engula a raiva, a ira, dirija devagar, com calma, vá em paz e segurança, pois você pode encontrar um Sansão pelo caminho. Sansão matou 30 homens. Sansão, naquele casamento doido que ele ficou 7 dias ouvindo a mulher falando no ouvido dele até que ele cedeu o enigma e perdeu tudo, foi embora para a casa do pai dele, a mulher foi dada para outro homem. Se você seguir no capítulo 15, você vai ver que ele descobre isso, fica com tanta raiva que ele amarra um monte de tochas em um monte de raposas, e as raposas incendeiam as plantações dos filisteus. Os filisteus eram um povo tão amável, tão compassivo, tão generoso, que eles tacaram fogo na mulher que tinha sido de Sansão e na sua mãe, para você ver como as coisas eram muito violentas, muito brabas. Está lá no versículo 6 do capítulo 15, que diz que os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Então é um contexto de violência extrema. Parece até algumas contextos que nós vemos aqui em comunidades do Rio de Janeiro, em que há esse nível de violência. Então, esse era o contexto, mas começa a acontecer uma inimizade entre Sansão e os filisteus, que vai culminar no final de sua vida, que, permitindo Deus, eu falarei hoje à noite. Se você puder, volte à noite, e continuaremos examinando a história de Sansão, agora não nos capítulos 13 e 14, mas no 15 e 16. Mas o que eu queria trazer de aplicação para essas, a partir do que vimos até aqui. Vimos a oração de Manoá, pedindo a Deus como um pai piedoso. Isso é um ensino para cada um aqui, cada pai e cada mãe. Ore ao Senhor pedindo, Senhor, me ensina como ensinar meus filhos. Vimos o nascimento de Sansão de forma maravilhosa e vimos que ele foi um libertador improvável. Porque com tudo isso que você viu, como um cara desse foi o libertador? Deus traz coisas que nos dão um nó na cabeça. Mas algumas aplicações. 40 anos é muito tempo, irmãos. E assim, os irmãos sabem que eu gosto de estudar sobre a cultura, sobre questões de sexualidade, de cultura e sobre isso tudo. E há, para alguns estudiosos, né, sociólogos cristãos ou teólogos, entendem que há um marco muito significativo na cultura de todo o Ocidente, a Revolução Sexual de 1968, que aconteceu especialmente na Inglaterra e na América do Norte. Na década de 70, vieram os hippies, o Festival de Woodstock, 1973, liberação do aborto, através do caso Roe versus Wade lá nos Estados Unidos. A década de 70, sexo, drogas e rock and roll. Isso já tem mais de 40 anos. Eu nasci em 78, tenho 45 anos. Então, há mais de 50 anos, houve uma revolução que atingiu todo o Ocidente. E toda a geração que nasceu após isso é muito influenciada por isso. Há 50 anos atrás, acontecia de mulheres casarem sem estar virgem, mas
era mais incomum. Hoje, o incomum é uma jovem querer casar virgem. Ela é caçoada pelos colegas, até pelos professores da escola e da faculdade. Ela é até tida como mentirosa, quando nós sabemos que Deus preserva pessoas assim. A sexualidade nos últimos 50 anos foi totalmente corrompida. O entretenimento foi totalmente corrompido. O que temos na mídia hoje é nojento. E as pessoas acham normal. Muitas pessoas vêm à igreja domingo, louvam ao Senhor, levantam suas mãos, oram, até leiam a Bíblia de vez em quando em casa e consomem toda sorte de nojeira, de pornografia, de imoralidade e acham que não tem problema. Porque foi incutida na mente das pessoas que a religião é mais um setor da sua vida. Então você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem o seu divertimento e você tem a igreja. Não precisa conversar um com o outro. Mas Cristo é o Senhor de tudo. Quando Ele entra na nossa vida, Ele tem que ser Senhor de tudo. Ele tem que ser Senhor no nosso trabalho, Ele tem que ser Senhor na nossa família, Ele tem que ser Senhor nos nossos relacionamentos, Ele tem que ser Senhor no nosso entretenimento. E nós vivemos numa cultura maldita, irmão. Numa cultura que há mais de 50 anos está debaixo do jugo filisteu e as coisas não melhoram, por outro lado até pioram, pois as aberrações, as abominações vão só aumentando. Estão querendo legalizar as drogas. Pergunta para alguém que tem parentes envolvidos com drogas se isso é bom. Basta isso para você entender que as coisas não são tão simples como eles querem pregar. Querem legalizar o aborto, o culto a Moloque dos nossos dias, matar crianças ainda no ventre de sua mãe, achar que não tem problema. Afinal de contas, não é uma pessoa. Quem disse que não é uma pessoa? A Bíblia fala que desde a concepção, desde o ventre, nós cremos que ali existe uma pessoa assim. Vivemos numa sociedade amaldiçoada, uma sociedade que tem vivido debaixo da ira de Deus, da opressão dos filisteus, mas ainda assim Deus vem em socorro ao seu povo. Mas ore ao Senhor, porque assim como foi Jesus no meio da tempestade, Ele vai no meio da tempestade, Ele salva os seus. E precisamos orar por nossas famílias e precisamos nos posicionar. Confronte o seu filho, você que tem filho adolescente, você que tem filho jovem. Confronte, fala, isso não é certo. Como os pais de Sansão confrontaram Sansão. E o que aconteceu? Sansão não ouviu seus pais e passou por sofrimentos horríveis. Talvez as pessoas pensando lá na terra de Sansão, ele está lá na festa de casamento 7 dias, se divertindo, se alegrando, bebendo, mal sabiam que ele estava ouvindo o choro da mulher, dia após dia, perturbando a cabeça dele. Me fala esse enigma para eu contar para meus amigos filisteus. Claro que ela não falou tudo isso, só falou para contar o enigma. Então você acha que as pessoas que estão aí fora estão bem? Elas estão vivendo, às vezes, uma vida terrível. Então alerte seus filhos, você filho, ouça os seus pais e entenda que a gente vive numa cultura que está oprimida pelos filisteus há mais de 40 anos. Então hoje em dia as pessoas acham normal o que aos olhos de Deus não é. As pessoas consomem coisas que são abominações aos olhos de Deus e acham que estão tudo bem, eu só estou vendo um filme, só estou vendo uma série. Cuidado, irmãos. Os dias são terríveis. Os filisteus dominaram tudo. Há um trabalho dos chamados progressistas que foi muito bem feito. Já há décadas que eles vêm dominando a cultura. E aí quando você domina a cultura, você consegue dominar tudo. Irmão. Você mexe no pensamento das pessoas. E dificilmente hoje um crente pensa como um cristão. E a gente precisa voltar a colocar a nossa mente cristã onde ela deve estar. Então, algumas aplicações. Deus vai em auxílio do seu povo, mesmo que por vezes não clamemos. Como é que você vai lá, já tem tempo demais, já não aguento mais. Deus, Ele tem iniciativa em abençoar o seu povo. Segunda aplicação, pais zelosos devem buscar no Senhor orientação sobre como criar seus filhos, como fez Manoá e sua esposa. Terceiro, filhos, ouçam o conselho dos seus pais, especialmente no que tange a relacionamentos. A decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, jovem, ou você que não é tão jovem, mas é solteiro e deseja se casar, é o seu casamento. A igreja é uma decisão muito importante. Busca uma igreja séria, mas em algum momento pode surgir uma circunstância que você mude de igreja. A casa onde você vai morar, o emprego que você vai trabalhar, a profissão que vai seguir, tudo isso é importante, mas é passível de mudança ao longo da vida. Agora, o casamento Deus estabelece para a vida inteira. Então, a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, ouça os seus pais, tema ao Senhor e não se aliancie com os filisteus ou com as filisteias. Isso não vai acabar bem. E quarta e última aplicação. Deus vem ao auxílio dos seus povos. Primeiro, pais zelosos devem buscar orientação no Senhor sobre como criar seus filhos. Terceiro, filhos ouçam o conselho de seus pais, especialmente no que tange a relacionamentos. E o quarto e último ponto. Deus usa circunstâncias adversas para avançar seus propósitos. Lembra do que José
lá no Egito, disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus usou toda aquela circunstância com o pecado dos irmãos de José. Eles não deixaram de pecar. Eles erraram. Mas mesmo com seus pecados, Deus usou aquela circunstância para que seu povo fosse preservado da fome que se abateria naquele tempo. E o que dizer da mais improvável das intervenções divinas? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que eu creio que foi o anjo que apareceu maravilhoso para Manoá e sua mulher. Ele nasceu de uma virgem, uma jovem, pobre, de forma maravilhosa. Vários nascimentos de estéreis aparecem na Bíblia, mas o de Maria foi o mais surpreendente, pois ela não era estéril, ela era virgem. Então, aos olhos humanos, era impossível que ela tivesse filhos, mas lá em Lucas 1, fala que não há impossíveis para Deus. E Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo é colocado ao nascer numa manjedoura. Jesus Cristo vem de uma forma improvável, mas não como Sansão, que era um salvador, um libertador improvável, porque fazia tudo errado, mas porque ninguém esperava que na sua simplicidade nasceria o Messias que viria salvar seu povo. E assim Jesus Cristo veio. E vai lá comigo em Atos 10, já vamos encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 36. Diz assim, Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo veio de forma inusitada. Jesus Cristo nasceu de forma inusitada. Viveu uma vida que ninguém diria que seria do grande libertador definitivo do povo de Deus. Mas ele é o Senhor. Ele é aquele que de todos os profetas dão testemunho. E ele é aquele que nós, crendo e depositando a nossa confiança, temos a verdadeira libertação do jugo maior, do pecado, da morte, de Satanás e do próprio pecado. Vamos participar da ceia do Senhor, os irmãos que vão servir podem vir à frente. Vamos lembrar do sacrifício de Jesus, do que ele fez em nosso favor. E talvez você pense, mas eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado ao Senhor, mas eu queria ter uma família igual do irmão que está ali no banco da frente. Eu queria ter um marido carinhoso como o da fulana, eu queria ter uma esposa mais dedicada como o da cicrana. Queria ter aquela família de anúncio de margarina, já viu? Que todo mundo bonito, acorda sorridente, perfumado, a mulher já acorda com escova no cabelo, o homem todo arrumado, com gel no cabelo. Irmão, não existe família de comercial de margarina. Mas Deus usa famílias com seus desafios, como a minha e a sua, para que a sua glória seja manifesta. Deus usou um Sansão, um cara difícil, um cara ímpio, que se envolveu com prostitutas, com filisteias, depois com Dalila, que é o que veremos à noite, se Deus permitir. Mas ainda assim ele foi usado para iniciar a libertação dos filisteus. Então não seja como Sansão no que tange ao seu caráter. Você vai ver que ele sofreu. Você viu um pouco do que ele sofreu. À noite, veremos o muito que ele sofreu depois ainda, pelas suas más escolhas e decisões. Mas olhe para Sansão e veja que Deus pode usar uma situação simples, como a minha e a sua, famílias normais, com as suas limitações e dificuldades, para operar os seus propósitos maravilhosos. E louve ao Senhor e fale: Senhor, obrigado pela minha família. Às vezes a gente tem os nossos
problemas. Às vezes eu gostaria que as coisas fossem um pouco diferentes, mas eu creio que mesmo essas circunstâncias um pouco nebulosas, talvez aos nossos olhos, o Senhor é poderoso para operar os seus propósitos eternos e usar as nossas vidas para o louvor do seu nome. Os irmãos vão distribuir os elementos. Pegue os elementos.